Olá, se você é servidor público municipal de Araraquara ou da região, preste bastante atenção porque este programa é feito especialmente para você. E neste programa você vai saber: nem o tempo ruim esvaziou a Assembleia em Araraquara e a mobilização por aumento no ticket vem ganhando força. Comissionados do DAI mais uma vez tentam dificultar o contato entre o sindicato e os servidores da autarquia e a prática antissindical vira caso de polícia. Caso de polícia também em Boa Esperança do Sul. Casa de uma servidora é alvo de tiros. Segundo o delegado que investiga o caso, disparos foram por motivação política. E no segundo bloco, a entrevista será com o nosso companheiro e sindicalista, o dirigente da FERAESP, Hélio Neves, que vai falar um pouco sobre os acordos coletivos especiais, sobre o calote contra o INSS, e como o Hélio é uma importante liderança frente à classe trabalhadora, vamos aproveitar a experiência dele também para falar de sindicalização e mobilização. Bem-vindos ao Cismar Agora. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Homem, analfabeto, 21 a 30 anos. Esse é o perfil do escravo no Brasil. Ele começa a trabalhar ainda criança, aos 12 anos. Está escondido na imensidão do território brasileiro, em plantações de cana-de-açúcar, soja, algodão, café e também na produção de carvão. Há mais de 100 anos, o país deixou para trás os troncos, os grilhões e as senzalas. Mas ainda hoje, existem brasileiros presos a uma vida de tortura, ameaça, violência física e psicológica. Chega de servidão. A ação do judiciário é decisiva para quebrar as algemas e garantir a dignidade ao trabalhador brasileiro. Mesmo com o tempo frio e a chuva que caíram durante toda a terça-feira, dia 28 de maio, a mobilização por aumento no ticket dos servidores de Araraquara não esfriou. Mais de 200 servidores foram à porta da prefeitura cobrar a revisão no valor do ticket e o início das discussões sobre o acordo coletivo de trabalho. Com as férias do prefeito em plena database, a administração só reservou uma agenda de discussão para o dia 11 de junho, data em que teremos uma nova mesa de negociações. De acordo com o IBGE, os alimentos subiram mais de 14% nos últimos 12 meses. Por conta disso, os servidores esperam alguma boa proposta da prefeitura, já que 0% no ticket é inaceitável. Também de acordo com o IBGE, a batata subiu 120%, a cebola 95%. Só mesmo quem faz mercado é que sabe o quanto que as coisas subiram. Como no dia da última assembleia, o tempo estava muito ruim e só teremos uma possível proposta da administração no dia 11 de junho, a categoria deliberou por uma nova assembleia no dia 17 de junho, às 18 horas, em frente à prefeitura. A sua participação é muito importante. Demonstre que você também quer um ticket mais digno e melhores condições de trabalho. Demonstre estar interessado no seu futuro profissional. Apesar de haver o compromisso firmado na GRT de permitir a entrada do Cismar nas dependências do DAI e de uma ata do MPT definir o acesso aos prédios da prefeitura, mais uma vez os diretores do sindicato tiveram dificuldades para fazer o seu trabalho dentro da autarquia. Desta vez, os servidores do DAI não puderam ter acesso ao cartaz da Assembleia Geral. Para o coordenador de comunicação do DAI, Paulo Sérgio Piffer, que é cargo político comissionado lá na autarquia, o cartaz da Assembleia estava agressivo demais, muito provocativo. Graças a essa censura dele, o cartaz não foi colocado nos murais e os servidores do DAI não foram devidamente informados sobre a data da última Assembleia Geral. A única agressividade no cartaz, senhor coordenador, é o 0% que a administração oferece para os trabalhadores no ticket. Isso é prática antissindical e o DAI vem insistindo nisso de forma sistemática e desrespeitosa. Fizemos mais um boletim de ocorrência contra o DAI e contra o coordenador de comunicação da autarquia.
O caso também está sendo encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho para as devidas apurações. Não vamos aceitar esse tipo de conduta. Os servidores do DAI merecem respeito e precisam ser informados das atividades do sindicato, principalmente durante a data base. O DAI não é nem do prefeito e muito menos dos cargos políticos comissionados que lá estão. O DAI é da população araraquarense e de seus servidores. Estes sim sustentam e carregam toda a autarquia há muito tempo. E é para com eles a nossa obrigação. Portanto, não aceitaremos mais esse tipo de atitude no DAI e contamos com o rigor das autoridades para barrar este absurdo. Em Boa Esperança do Sul, a casa de uma professora da rede municipal foi alvo de tiros no dia seguinte à assembleia realizada na cidade, que foi a maior da história de Boa Esperança do Sul. Mas a motivação dos tiros não teve a ver com a reunião dos servidores. Segundo informações que correm na imprensa, o delegado que investiga o caso acredita que um panfleto político que circulou pela cidade, ligando um empresário a possíveis atos de corrupção, foi o que levou o atirador a fazer o que fez. Ninguém se feriu. A polícia está investigando o caso. Por enquanto, ninguém foi preso. E no próximo bloco a gente vai receber o sindicalista Hélio Neves, que vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Ele é dirigente da FERAESP, a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. É rapidinho. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Nas ruas não é difícil encontrar crianças ou adolescentes trabalhando. Criança não tem que estar no trabalho, sim na escola. Denuncie o trabalho infantil. Ligue 0800 091 6060. Ministério Público do Trabalho, em defesa da criança e do adolescente. Voltamos com o Cismar agora e neste bloco vamos entrevistar o companheiro e sindicalista, dirigente da FERAESP, Hélio Neves. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Tudo jóia? Tudo bem, é um prazer. Hélio, apesar dos sindicatos nossos lidarem com grupos de trabalhadores diferentes, né, os problemas que a gente enfrenta acabam sendo parecidos e em alguns momentos até se confundem, né? Um problema que tem preocupado muito os diretores do Cismar e também a nossa categoria é a situação de não pagamento adequado do INSS por parte da Prefeitura de Araraquara. Desde 2010 que a Prefeitura vem recolhendo de forma irregular, sempre muito abaixo dos valores corretos, em alguns momentos até mesmo descontando do olerite do trabalhador valores e não recolhendo para o INSS. Na área de atuação de vocês também têm presenciado esse tipo de coisa? Parece ser uma coisa organizada, Hélio. O que você tem para contar a respeito disso aí? Olha, primeiro, uma questão que eu acho que é importante esclarecer é que nós temos tudo a ver, né? Uhum. Quer dizer, o Cismar representando os servidores, nós somos trabalhadores do campo, logo nós demandamos muito serviço público na cidade, né? Quer dizer, nós usamos a saúde, a educação, o transporte coletivo, enfim. O trabalhador do campo, pela sua condição social, é uma das categorias que mais demanda serviço público. Logo, nós precisamos de um serviço público de qualidade. E esse serviço público de qualidade só pode ser prestado se o servidor estiver contente, estiver realizado no seu local de trabalho. Portanto, nossa ligação aqui, eu penso que ela é extremamente íntima. Ótimo. A segunda questão é que o INSS também é nosso, né? O Instituto de Seguro Social, ele é exatamente para dar para as pessoas, para os trabalhadores, uma garantia logo que ele precisa, o acidente de trabalho, o envelhecimento, etc. E é muito comum os empresários sonegar INSS. Quer dizer, infelizmente, é o caso da nossa região, por exemplo, nós estamos fazendo um levantamento e nós encontramos no setor sucalcoleiro, que é os usineiros, grandes dívidas com o INSS. E eles vão mudando de CNPJ, quer dizer, muda o nome da empresa, muda o CNPJ, e larga a dívida limpa o nome, larga a dívida para trás.
Infelizmente, nós temos essas notícias da Prefeitura de Araraquara e entendemos que tratar o INSS dessa forma é tratar com desrespeito os trabalhadores de modo geral. Porque, como disse, o INSS é para resguardar o conjunto da classe trabalhadora brasileira. Todo trabalhador, você acha que está sendo desrespeitado com essa postura de empresários, grandes empresários e de algumas prefeituras, então? Sim, porque assim, é comum você ver assim, olha, não pode subir o salário mínimo porque vai afetar a Previdência. O ministro da Previdência vive dizendo que a Previdência é deficitária, não pode melhorar a aposentadoria porque a Previdência é deficitária. Olha, a Previdência não é deficitária. No Brasil, aliás, a Previdência ela é superavitária. Né? O problema é que o governo, além de administrar mal, sem participação dos trabalhadores, também não fiscaliza e não executa as dívidas com a Previdência. Então, a nossa impressão é que é como um jogo de cartas marcadas em que o grande empresário, o empresário não recolhe, o governo não executa e o povo paga a conta. Pode parecer, então, que estão tentando encaminhar para jogar na mão da iniciativa privada, cuidar desses valores, que são grandes importâncias de dinheiro, Hélio, ou você acha que não é tanto assim, não é para tanta preocupação? Que seria uma tendência de terceirização? Olha, é para preocupar, porque uma das justificativas em governos anteriores que se encontrou para a previdência privada, por exemplo. Então você estabelece o teto da previdência e, além daquele teto, o servidor, o trabalhador, a trabalhadora, teria que pagar um instituto particular. Então, aqueles que recebem mais, né, deveriam contribuir mais com a previdência, eles são destacados, afugentam para a previdência particular. Certo. Logo, quem está ganhando dinheiro com isso, quem pega a grande fatia, são os grandes empresários, sobretudo o setor financeiro do país. Isso aqui é uma coisa. A outra coisa é pegar fator previdenciário. O trabalhador paga a vida inteira, na hora de aposentar, vai se aposentar por 75% do valor que contribuiu. Isso. A lógica do governo é assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas espera aí, como não tenho dinheiro para pagar? Primeiro, se aquela parcela que ganha mais, o governo expulsa para o mercado de previdência, de seguro. E aqueles que ainda recolhem, o governo não fiscaliza os empregadores que sonegam o pagamento. Então, é uma lógica privatizante também, porque o esquema da privatização é mais ou menos assim. Você piora o serviço público, pode ser no transporte. Para justificar que não presta, né? Pode ser no transporte, na saúde. Você prejudica, sucateia o serviço público, logo a população vai demandar um serviço de qualidade. Né? Daí, qual é a justificativa? Entrega para o empresário. Olha, tem uma outra coisa que preocupa muito a gente, e eu ainda sou novo de sindicato, mas a gente fica preocupado. A gente encaminha denúncias com documentos, com artigos da Constituição que estão sendo feridos, de outras legislações e tal, e a gente percebe muita morosidade por parte de algumas autoridades em encaminhar as devidas investigações, fazer os encaminhamentos necessários aí. Você acredita que uma combinação de mobilização, denúncias aos órgãos de fiscalização e ações na justiça são um caminho mais moderno hoje para o trabalhador, e isso fundamentalmente amparado na mobilização? Você acredita que esse é o caminho, Hélio? Marcelo, olha, o Brasil adotou um regime da democracia participativa também. Então, você tem que combinar a democracia representativa, que é o que acontece quando você vota, com a democracia participativa. Certo. O problema é que as nossas autoridades, e nem a cidadania, o povo, está acostumado ao exercício da democracia participativa. Então, vamos pegar um exemplo. Se o Ministério Público não atua, se o fiscal do Ministério do Trabalho não atua, etc., o sindicato tem o poder para fazer ação civil pública. Sim. Por exemplo, né? Algumas coisas, o sindicato ele se iguala ao Ministério Público. O sindicato pode fazer ação civil pública, que é uma medida judicial. O sindicato preventiva dos problemas pode mover ação coletiva, cobrando algum direito, e a cidadania pode mover ação popular. O que é ação popular? Se a autoridade, o governante ou alguém que tem um cargo no serviço público, ele fere o patrimônio, o direito da população, etc., o cidadão pode fazer ação judicial popular. Logo, vai, eu diria assim, vai provocar o judiciário para que ele atue, daí não tem mais volta, né? Certo. Então, você tem vários institutos, os conselhos de participação, área da saúde, educação, você tem vários institutos. Tem a própria a lei de iniciativa popular, projeto de iniciativa popular. Bom, tudo isso sem mobilização é como uma bexiga sem ar, um balão sem ar. Ele não ganha voo, não alça voo. Então, é necessário que na atuação sindical você combine
a ação prática de uma demanda judicial, de uma denúncia e tal, mas sempre é a voz do povo, é a voz do trabalhador, é ele que pressiona, e eu costumo dizer, sindicato sem trabalhador não existe. Não funciona, exatamente. Até era sobre isso que eu queria falar para você, Hélio. Não sei como está a mobilização na categoria aí que vocês trabalham, no trabalhador rural, se está fácil de convencer o trabalhador de vir para as mobilizações, de participar ativamente. No caso nosso aí de prefeituras, há fluxos e refluxos. Tem alguns momentos que os trabalhadores participam mais, depois se afastam. Como a gente lida com 7 prefeituras, tem município que está pegando fogo, como é Boa Esperança, por exemplo, e tem outros que a coisa está mais fria, como Américo e Araraquara. Você acredita que... O que dizer para o servidor que, por exemplo, hoje tem medo não só de participar de mobilização, mas até de ir em assembleia? Você tem servidor hoje que não participa da assembleia por medo, ou por preguiça também, né? A gente sabe. O que você tem para dizer para esse tipo de trabalhador aí, velho? Olha, aos servidores, o que eu tenho a dizer é o seguinte, todas as categorias de trabalhadores são importantes, né? Porque nós vivemos numa sociedade. Então, cada categoria, cada grupo social tem uma importância enorme para o funcionamento da sociedade. O servidor público, seja ele estadual, federal ou municipal, então a importância é maior. Aqui são 6 mil, aqui na Araraquara. Com o povo, pois é, gente 6 mil servidores, está lidando com o povo, então está lidando com as nossas crianças, com os nossos idosos, está lidando para que o trânsito funcione, enfim. O servidor, ele é, portanto, eu considero a categoria de profissionais das mais importantes para o funcionamento da sociedade. Logo, esse grupo social, ele não pode se calar, porque quando ele se cala, ele não enfrenta a defesa não só do seu direito corporativo, mas a defesa do interesse público. A qualidade do serviço. Porque a qualidade do serviço está diretamente ligada à qualidade de vida do servidor. Envolve salário, jornada de trabalho, defesa da saúde, do lazer, do esporte. Quer dizer, o servidor, assim como qualquer trabalhador, se ele está bem com a família, está bem com a saúde, está tendo possibilidade de progresso na área educacional, que ele está estudando e tal. Se para ele é dada a oportunidade de uma vida de qualidade, logo ele pode proporcionar isso para aqueles com quem ele trabalha, com quem ele tem que atender. Então, veja bem, considero que o servidor ele tem um papel fundamental, diria que para o funcionamento da sociedade, para o funcionamento da democracia, para uma boa gestão do município. Quer dizer, eu queria deixar aqui uma mensagem também, ousando aos governantes. O governante não pode administrar uma prefeitura como se fosse a empresa dele, afinal de contas a prefeitura não é para dar lucro. Mas eles confundem, viu? Confundem, mas ele não pode achar que, como recebeu o voto da população, recebeu um cheque em branco para fazer o que bem entende. Né? Então, olha, o governante ele tem que ser altruísta, ou seja, ele tem que se colocar acima dos interesses particulares, dos interesses de grupo e pensar no interesse maior da população. Logo, não há como governar uma cidade se não for por meio do servidor. Quer dizer, como que você leva o serviço público para a população? Alguém tem que fazer isso. Né? E quem faz isso é ser humano. Portanto, o governante tem uma responsabilidade grande na valorização do servidor. E o servidor tem também uma responsabilidade grande para auto-se valorizar. Quer dizer, se você próprio não se valoriza, como você espera isso do outro? Então, a participação no sindicato, a participação em reuniões, a denúncia se houver opressão, porque às vezes o governante oprime, o chefe oprime, é comum isso. Isso é assim, o problema é que no serviço público, às vezes, eles misturam a relação de trabalho com relação entre capital e trabalho. Um exemplo aqui, no sindicato que eu represento, é capital e trabalho, porque lá a usina visa lucro, o fazendeiro quer vender a laranja, então é capital e trabalho. Na prefeitura não é capital e trabalho, porque a prefeitura não precisa ter lucro. Não, ela pode empatar, ela pode, mas o prefeito não vai enricar com isso. Né? Quer dizer, deveria, né? Não deveria. Quem tem que enricar é enricar do ponto de vista da riqueza da vida, né? Porque rico não é aquele que só tem dinheiro. O cara pode ser rico de dinheiro e pobre de saúde, né? Pobre de mente. E o pobre pode ser pobre financeiramente e ter uma sabedoria, ser rico em outras coisas. De modo que eu penso que servidores e administradores públicos têm que estar em sintonia para fazer o bem. Olha, Hélio, o papo tá bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda com o Hélio Neves aqui para falar mais algumas coisas importantes para vocês e também para dar umas dicas trabalhistas. É daqui a pouquinho.
Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Voltamos nesse último bloco, ainda com o sindicalista e companheiro nosso, Hélio Neves, para continuar conversando um pouco com vocês. Olha, Hélio, a gente esteve junto lá em Brasília, na marcha, até agradecer aqui pessoalmente, né, a oportunidade que vocês deram para a gente de acompanhar essa marcha lá em Brasília, que, entre outras coisas, né, tratava da flexibilização da CLT, e lá foi mencionado sobre esses tais de acordos coletivos especiais. No programa que a gente mencionou da gente ter ido para a marcha, a gente prometeu aqui que ia explicar um pouco sobre isso, e ninguém melhor que você, né? Para explicar para a gente, olha, o que são esses acordos coletivos especiais que estão sendo propostos ou uma tentativa, né, de aprovar isso aí, para quem que isso interessa? Olha, primeiro assim, a marcha foi um acontecimento histórico, 24 de abril, reunimos lá, tem gente que fala 25 mil trabalhadores, outros 30 mil, de qualquer forma tinha mais de 20 mil pessoas, que é o maior protesto no período do PT no governo federal, né? E não foi um protesto por acaso, né? O povo botando a boca no trombone. Sim. E uma das coisas motivadoras, como você disse, é que, só para lembrar aqui a história, no governo Fernando Henrique, o governo tentou flexibilizar a CLT para permitir aos sindicatos e aos trabalhadores que fizessem acordos coletivos abaixo do que prevê a lei. No Brasil isso não é possível, porque a Constituição Federal e a CLT autoriza o sindicato a fazer acordo, né, ou fazer contratação coletiva para melhorar a vida do trabalhador. Então o sindicato não pode rebaixar direito. Tá. Né? Deveria ir além, buscar ir além daquilo que está estabelecido pela lei. É só para cima. A lei é piso, quer dizer, para baixo não pode ter nada. Tá. Então o sindicato hoje ele é proibido fazer acordo que rebaixa direito do trabalhador. Todo, férias, 13º, hora extra, salário, você não pode reduzir. E, recentemente, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo fez uma proposta, lançou, botou no site deles, passou a fazer campanha, mandou para Brasília, para flexibilizar isso, para autorizar o sindicato a fazer acordo, daí aquilo que fosse acordado com os patrões, aquilo que fosse celebrado com o patrão, teria mais valor que a lei. Então isso é um risco muito alto, porque se por um lado as categorias organizadas podem achar que isso para ela é possível, mas e aquelas categorias que têm pouca organização, ou que são vitimadas pelo desemprego. Que não acompanham sindicatos, negociações e nada, né? E um dado que é importante, que no Brasil, 40% da mão de obra roda a cada ano, ou seja, você tem um grau de rotatividade muito forte. Algumas categorias têm estabilidade, têm um pouco mais de qualificação, mas no grosso, você pega 40% da mão de obra brasileira, ela roda, ela é demitida, né, e readmitida. É a tal da rotatividade. Às vezes muda até de categoria. Exatamente. Quer dizer, qual é a nossa proposta? Primeiro, olha, acaba com esse negócio de especial, porque de especial aí é para piorar, né? É uma falta de respeito. Especialmente pior seria. Porque, olha, o sindicato hoje já pode fazer acordo para melhor. Né? Isso que é o que interessa para o trabalhador. É o papel do sindicato, é o papel dos trabalhadores na luta. Né? Piorar jamais. E especialmente no momento que o Brasil está crescendo. Quer dizer, se ele hoje já é a 5ª economia do mundo, se o Brasil melhora, por que piorar para o trabalhador? Não há razão para isso. Mesmo. E penso também o seguinte, nesse momento, quer dizer, o que a gente colocava ali para o governo, as negociações com o governo abriu o diálogo com os representantes da marcha, é que nós queremos o fim da dispensa motivada, né? Quer dizer, no Brasil se demite trabalhador sem qualquer razão, quer dizer, o patrão, o empregador, ele amanhece mal-humorado,
topa o trabalhador na frente e fala, está demitido. Né? Então depende sempre do humor do patrão. Sim. Então a dispensa imotivada, o fim da dispensa imotivada é uma luta histórica da classe trabalhadora para dar ao trabalhador um pouco mais de segurança, porque afinal de contas ele depende do salário e do emprego para sobreviver. Essa tranquilidade é qualidade de vida, né, Hélio? Exatamente. Tá. Olha, eu tenho um outro assunto, Hélio, que eu queria aproveitar a sua presença aqui e passar algumas dicas também, aproveitando que sempre no último bloco a gente passa umas dicas trabalhistas. Queria falar com você sobre os comunicados de acidente de trabalho. A gente sabe que o trabalhador, no seu dia a dia, corre o risco, no trabalho rural também muito, né? Corre o risco de sofrer um acidente trabalhando ou de adquirir uma doença por repetição lá de algum movimento e tal. Isso tudo merece a abertura do comunicado de acidente de trabalho, que o pessoal chama de CAT, né? A gente sabe que o trabalhador, quando sofre um acidente, ele deve imediatamente comunicar ao seu superior, procurar o atendimento médico, abrir esse documento, né, na própria empresa, no serviço especializado lá de engenharia e segurança do trabalho, tal, ou procurar o sindicato também para abrir. Como que funciona lá para o sindicato, para o SERA, para a FERAESP, como que funciona a abertura? E eu queria, Hélio, que você contasse para a gente algum caso que você se lembre, de algum trabalhador que sofreu um acidente e desencanou, não deu muita importância, não abriu esse comunicado e acabou uma sequela lá na frente, trazendo prejuízo para ele, dificuldade para conseguir algum benefício. Olha, primeiro a questão da comunicação do acidente de trabalho, ela é importante para que se tenha uma noção do que está acontecendo no ambiente de trabalho, né? Para que você tenha medidas preventivas. Né? Eliminar risco. Eliminar risco, ou seja, o acidente... claro, ocorre um acidente ou uma doença, você tem que fazer o processo para haver a reparação, a correção do dano. Agora, o importante é evitar o dano. Sim. Nós temos, às vezes, o costume de só lutar na reparação do dano. Né? Então, nós temos que lutar para evitar o dano. Né? Então, a comunicação é importante para que o sindicato, a Previdência, as autoridades façam um balanço, um diagnóstico. Olha, está tendo muito acidente, por exemplo, no corte de cana, então como resolve isso? Está tendo muito acidente na colheita de laranja, como resolve isso? Na construção civil, na construção né? civil, no uso de agrotóxicos, está tendo muita intoxicação, problemas de saúde com o uso de agrotóxicos, então como resolve isso? Bom, de qualquer forma, esse é o primeiro grande instrumento, né, de aferição do que está acontecendo. É uma estatística que funciona a todo instante, né? Não precisa ir lá pesquisar. Tem que ser olhada com carinho, tem que né? ser Bem olhada com estudada. carinho. E o trabalhador individualmente, quando ele às vezes o patrão quer sonegar a informação, que é um outro dado. Há muito no Brasil a tal subnotificação. Né? O empregador, ele também deixa para lá, porque afinal de contas não é ele que está ficando doente, não é ele que está sofrendo acidente. Então, o trabalhador tem esse instrumento, que é o sindicato, muitas vezes o próprio médico, né, de abrir a CAT. E se a coisa ficar feia, ele pode procurar ele mesmo abrir a CAT na Previdência. O problema é que os trabalhadores, Marcelo, ficam com medo da opressão. Sempre vem aquele problema. Eu vou insistir com o meu empregador que não quer abrir a CAT, eu vou ser demitido. Né? Você vê que isso tem tudo a ver com o que eu falava antes, a dispensa imotivada. Né? Esse é um caso, por exemplo, que tem que proteger o trabalhador. Até porque o trabalhador sofre acidente e tem estabilidade no emprego. E às vezes o empregador só nega a CAT para não dar estabilidade no período do acidente. Né? E uma coisa que é importante a gente entender é que, normalmente, nós temos acidentes que chocam. Aqueles acidentes no transporte, na construção civil, aquela coisa que é a fatalidade. Né? Isso. Agora, existe a doença ocupacional, que essa é a mais grave, aquela que vai solapando a saúde do trabalhador vagarosamente, nem ele percebe, ninguém percebe, mas é fruto de um ambiente que é contrário à saúde, que é insalubre, ou seja, contra a saúde. Né? E às vezes as pessoas ficam preocupadas com o adicional, não com a saúde. Não adianta você ganhar 20% a mais no salário e morrer mais cedo. Comprando a sua doença. Né? Exatamente. Então, a questão das doenças ocupacionais. O caso que eu me lembro é de uma fazenda de laranja aqui na região de Araraquara, em que um trabalhador, o seu Pedro, eu me emociono quando lembro desse caso, em que a perna dele estava com problema de deterioração. Deteriorando, tal, levei ele ao médico, ele procurou o sindicato, e aí a médica falou, olha, isso aqui é um problema que é causado pelo herbicida. Só que o herbicida, você faz exame de sangue e não comprova o herbicida, porque ele causa um efeito que na medicina eles não conseguem controlar. Bom, moral da história, seu Pedro faleceu. Seu Pedro faleceu, eu fui na fazenda e um engenheiro de segurança da fazenda tal, falou, não, isso aqui não faz mal. Eu falei, bom, então você devia beber, né?
Se não faz mal, bebe. Quer dizer, assim, se não faz mal, toma um golinho aí para mim testar que não faz mal. Então você tem, no campo especialmente, a questão do agrotóxico, a questão das intempéries. Quer dizer, se você às vezes está num calor, trabalhando ali, num calor de 30 graus, de repente vem uma frente fria, né? E a temperatura baixa, então você tem problema de ruído, tem problema de ruído de máquina, problema de poeira. Então você tem os riscos que são químicos, os riscos que são biológicos, essa questão do risco. E eu quero chamar a atenção nesse momento, Marcelo, nessa oportunidade, para os trabalhadores da região de Araraquara saber que nós temos o Sereste, né? Que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. No antigo prédio que ficava ali o pessoal do INSS fazendo os exames médicos e tal, né? Qual é o papel do Sereste? Você vê, o Sereste é ligado ao SUS, mantido pelo SUS, só que administrado pela Prefeitura. Sem participação da sociedade, sem participação dos sindicatos, e parece que é um órgão inexistente, embora as questões de saúde desse dentro do trabalho em Araraquara e região é significativo. E tem bons servidores lá, viu, Hélio? Eu conheço o pessoal que trabalha lá, tem bons servidores lá, tem um pessoal dedicado. Eu acho que talvez eles não tenham a liberdade de agir. O problema, é o que eu disse também, olha, o problema é que você precisa ter servidor dedicado, de qualidade, realizado no trabalho, mas você precisa ter gestão. Tem que Quer dizer, as coisas precisam estar em sintonia para que a população seja bem atendida. O Sereste de Araraquara, ele tem essa característica regional. Então, ele poderia ter uma política melhor, né? Não estou falando aqui para falar mal do Sereste, estou falando aqui para chamar a atenção de que nós precisamos valorizar o Sereste, precisamos de um Sereste ativo. O trabalhador precisa se apropriar melhor disso. E uma coisa também que é uma autocrítica, né? Nós, sindicalistas, a gente corre muito atrás de salário, o que é justo, atrás da hora extra, o que é justo, mas às vezes a gente também luta pouco por saúde, Marcelo. É verdade. Então, a gente tem que conscientizar a categoria, nos conscientizar de que o maior patrimônio que nós temos é a nossa saúde. Com certeza. Olha, eu quero aproveitar para lembrar também que em alguns casos as pessoas nem prestam atenção, mas no trajeto, quando você está indo para o trabalho ou voltando para a casa do trabalho, se você sofre um acidente de percurso, isso também é considerado um acidente de trabalho e também merece o abrimento de abertura desse CAT aí. Lembrando também que existe um prazo para você fazer isso, exceto se você procurar o sindicato e o INSS, mas é sempre importante você comunicar. Olha, Hélio, eu quero agradecer demais sua participação aqui com a gente no Cismar Agora, muito obrigado, viu? A gente ainda vai estar junto em muitas lutas aí, se tudo permitir, se estamos na mesma briga, na mesma toada aí. O Cismar Agora vai ficando por aqui e na próxima semana a gente vem com um novo programa. Se você quiser acompanhar as outras edições, você pode acessar o site cismar.org.br ou a nossa página no Facebook, que é facebook.com/cismarsindicato. Obrigado e até a próxima.